Olha, nós temos que crer mesmo. Tudo é possível aquele que crê, né? E se nós não crermos que nós somos em Cristo vencedores, aí já tem uma barreira. Aí já começa uma limitação pra gente. Sabia que a gente aborta muitas coisas da vida da gente pela nossa falta de fé? Eu estava meditando no louvor. Nós temos que crer que somos vencedores. Nós temos que crer no Senhor. Assim, crer, mas crer mesmo. Até pra gente receber o que a gente quer, né? Então, comece aí, né? Pega o gancho do louvor aí. Creia que você é um vencedor. Porque se você ficar igual aquela hiena, ó céus, a vida, eu não posso... Ai, mas eu não consigo porque eu sou pequeno demais, porque eu sou grande demais, porque eu não tenho isso, porque me falta o curso disso, porque porque eu tenho algumas limitações assim. Você tem que começar a crer no Senhor, crer que você é vencedor, crer que Deus está contigo, né? Para você começar a enxergar, né, a obra de Deus, porque Deus, enquanto as pessoas estão aí olhando para as suas deficiências, vai ficando ligado aí. Fica, porque o Senhor já está falando e já está dentro da palavra. Se você fica ligado para as suas deficiências, você não vai ver o que Deus está agindo, porque Deus nunca para de te abençoar. A gente tem pessoa que fala, pô, mas eu tô tão sozinho, Deus não é comigo. Se Deus não fosse contigo, você já estaria morto há muito tempo. Porque se você respira, é porque Deus te dá o ar para você respirar. Com certeza, por mais dificuldade que você está tendo, que você está tendo, se você está em pé, é porque você comeu. Talvez você não sentou naquela mesa farta, como é teu de direito, e Deus vai te abençoar desse, né? Mas você não morreu de fome. Você se alimentou. Você saciou a sua sede. Você tem ar aí para respirar nos teus pulmões. Aliás, tem gente que tem saúde de ferro e tá lamentando por alguma coisa. Então, se você for parar para pensar nessas coisas, você vai ver que Deus é presente contigo todos os dias. Todo um instante, que Deus não te abandonou nunca. Só que às vezes ele nos empurra para situações que é para a gente crescer nele, porque ele quer tratar e nos aplenar ali no seu propósito. E nós temos que olhar para o que ele está fazendo na vida da gente, não para aquilo que a gente não tem. Porque se a gente ficar olhando para aquilo que a gente não tem, a nossa visão vai estar ocupada. Não ocupe a tua visão com endereços errados, com focos errados. O teu foco tem que ser o Senhor. Mas como assim? Como que o meu foco vai ser o Senhor? Se eu estou passando por tantas coisas, qual é o foco? Cadê o Senhor para eu focar nele? Puxa o ar aí no teu pulmão e veja como você tem ar para você respirar. Né? Dá uma olhadinha nas notícias aí, quantas pessoas aí, ó, com doenças crônicas, com doenças raras, né? Doenças aí que a gente, meu Deus, a gente tem doenças que a gente nem sabe como é, nem sabe, caríssimas, o tratamento, e gente morrendo porque não tem condições desse tratamento. E você às vezes né, é simples, né? Tem uma condição mais ali, mas você olha a base da tua vida, que é a saúde, abaixo do Senhor, né? Você tem tudo. Você tem tudo hoje. Não importa o que, não olhe para o que você não tem. Hoje Deus está dizendo para você: olhe para o que você tem, e com base no que você tem tudo para seguir em frente e chegar no que Deus quer para você. Então não fique focando nas suas deficiências. Foque no Senhor. E já com base nesse pensamento,
crendo que você é mais que um vencedor, eu peço para você, se você estiver com uma Bíblia na sua mão, eu peço para você abrir no livro de Juízes, no capítulo 3. E nós vamos conversar a respeito de um homem. A Bíblia não diz aqui a idade dele, né? Mas que nós vamos aprender com ele. E o nome dele é Iude, o homem canhoto. Vamos conhecer o que é esse homem canhoto pela palavra do Senhor aqui. Amém? Diz assim. Eu vou ler o Iude. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 2. Tá bom? 12, perdão, no versículo 12. Diz assim: depois da morte de Otoniel, o povo de Israel recomeçou a praticar o que era mal aos olhos de Deus. Por esse motivo, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, se tornasse mais poderoso que os israelitas. Eglon conseguiu estabelecer uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Marchou contra Israel, derrotou e tomou-lhe Jericó, a cidade das palmeiras. Os filhos de Israel foram dominados e serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Então, outra vez, os filhos de Israel clamaram a Deus, e o Senhor lhes suscitou um salvador chamado Iude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Por seu intermédio, os israelitas enviaram o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Iude havia confeccionado uma espada de 2 gumes, com 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado junto à coxa direita, debaixo da roupa. Foi mais tarde levar o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Uma vez entregue o tributo, Iude dispensou os carregadores. Entretanto, ele voltou do lugar onde estavam os ídolos de pedra próximo a Gilgal, para dizer ao rei: ó rei, trago uma mensagem secreta para lhe entregar. Então o rei ordenou silêncio, e todos os que se achavam ao redor do rei saíram. O rei ficou só, assentado em sua cadeira real, na sala de verão, no terraço. Iude chegou bem perto dele e esclareceu. Grifem aí: trago uma mensagem de Deus para ti, ó rei. Imediatamente, o rei se levantou do trono. Então, rapidamente, Iude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada do seu lado, ou da sua coxa direita, e cravou-a na barriga do rei. Tão violento fora o golpe que toda a lâmina e o cabo da espada penetraram no ventre do rei, e a gordura se fechou sobre a espada sem que Iude pudesse retirá-la. Então Iude saiu pelo corredor, tendo fechado atrás de si as portas da saída de cima do terraço, o ferrolho, né? Assim que ele saiu, chegaram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e imaginaram: ele deve estar aliviando o ventre no banheiro da sua sala privada. Aguardaram muito tempo, porquanto nem sempre o rei abria as portas do cômodo superior. Por fim, cansado de esperar, tomaram a chave e as abriram.
e lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Durante o tempo em que os servos ficaram esperando, Eude escapara. Passou novamente pelo local das imagens de pedra e chegou com segurança a Seirá. Assim que entrou na cidade, tocou o chofar, a trombeta, nas montanhas de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. E ordenou-lhes: siga-me, porque o Senhor entregou o vosso inimigo Moabe nas vossas mãos. Israel o seguiu, pois, e tomaram posse dos vales, das passagens do Jordão que conduziam a Moabe, e não permitiram ninguém atravessar o rio. Naquela oportunidade, mataram aproximadamente 10.000 moabitas, todos eles homens fortes e valentes, mas nenhum só escapou com vida. Naquele dia, Moabe foi vencido por Israel, e a terra experimentou um tempo de paz que durou 80 anos. E nós dizemos amém por esta palavra aqui, né? Então, amados, aqui nós vamos falar deste homem, e eu acho ele um máximo. E nós já vamos entender o porquê. Primeiro vamos nos contextualizar. Qual que era a situação de Israel aqui? Depois que Josué morreu, né? O povo de Israel, né? As tribos de Israel, elas ficaram meio desorientadas. E o próprio Deus deixou alguns povos inimigos do Senhor na terra de Canaã, justamente com um propósito, né? Deus, quando Josué invadiu Canaã, invadiu Jericó, né, que eles mataram, né, por ordem do Senhor, mata até até as crianças, porque era tudo povo maligno. Mas a gente depois aqui nesse texto aqui, bem no comecinho do capítulo 3, a gente vê que Deus preserva, né, ainda um povo inimigo de Deus. Algumas nações ali deixou ali justamente com um propósito, sabe? Aquilo que nós estávamos falando aqui, assim que abriu oportunidade para o ensinamento depois do louvor, né? Tem situações que a gente passa na nossa vida que parece que a gente pensa assim: poxa, Deus não está conosco, Deus me abandonou, puxa vida, isso aqui é coisa do inimigo, isso daqui não. Mas só que nesse caso aqui, Deus, ele já deixou este povo inimigo ali nas terras justamente para que Israel fosse provado, né? A fidelidade de Israel viesse a ser provada por Deus, né? Então Deus deixou esse povo ali, né? E começou a observar o comportamento de Israel agora que Josué já não estava mais entre eles. Josué já tinha cumprido Deus já tinha cumprido o propósito da vida de Josué, né? Um grande homem de Deus, um grande general de guerra, né? Agora o povo, né, com todos aqueles ensinamentos, com todas aquelas exortações que Deus mandava através da vida de Josué, e ele era um general que ele fazia valer mesmo o que impulsionava mesmo, né, o povo a servir a Deus com fidelidade. Mas quando Josué morre, através desse povo que Deus permite que ficasse ali, né, o povo de Israel, ele começa a se misturar, ele começa, né, a fazer casamento com o povo pagão. Então aí você veja que a natureza desobediente. E porque eles desobedeceram, eles não andaram pelo caminho da obediência com o Senhor, e o próprio Deus deixou aquele povo ali para ver o comportamento dos filhos de Israel, né? Deus vê que o povo, ele começa a fazer o quê? Fazer exatamente o que Deus imaginava, né? Que eles não eram totalmente fiel.
eles eram levados, né, à desobediência. E quando esse povo cai na desobediência, formando ali casamentos, automaticamente passando a adorar outros deuses além do Senhor, Deus ele permite que este povo, que as tribos de Jacó, que os filhos de Jacó, que as tribos de Israel, caíssem nas mãos dos seus inimigos, mas era justamente, né, permissivo de Deus. Aí veja bem, esse povo ele cai nas mãos do inimigo, né? Aqui a gente vê no início de Juízes 13 que ele cai na mão do rei da Mesopotâmia, né? E quando ele cai, esse povo ele cai lá, eles sabem que eles só caíram porque eles estavam desobedientes a Deus. E a palavra de Deus fala que eles ficaram 8 anos sendo escravizados pelo rei da Mesopotâmia. 8 anos, veja bem, o povo sabia, né, o que estava acontecendo. O povo sabia que eles só estavam naquela situação porque eles eram desobedientes. A qualquer momento que esse povo clamasse, Deus vinha dar livramento para eles. Mas acontece que, olha só, um povo desobediente, ele sabe que está naquela situação. Por quê? Porque não está no caminho que Deus quer que eles estejam. Preste atenção aí, porque Deus já está falando com a gente. Nós não somos assim, né? Quando resolvemos, né? Nós não somos. Pelo menos não é para ser, né? Muitos caem, né? Se aparta da presença do Senhor, faz aquilo que o Senhor não quer que faça, e ele sabe que está fazendo o que não... ela sabe que está fazendo o que não agrada ao Senhor. E Deus, ele permite o povo de Israel passar a ser escravizado pelo rei da Mesopotâmia. Aí olha só, o povo, a qualquer momento que eles se arrependessem, o Senhor vinha e dava livramento para eles. A gente vê isso aqui nos textos de Juízes, do livro de Juízes. Cada vez que o povo clama a Deus, Deus ele envia um libertador. A gente vê isso no livro inteiro de Juízes. Mas o povo fica 1 ano como escravo. Veja bem, não agora servindo apenas os outros deuses, mas porque agiram com desobediência, saíram da presença do Senhor, estavam escravizados pelo rei da Mesopotâmia. Aí eles ficaram 1 ano vivendo como escravo, 2 anos, 3, 4, vivendo como escravo. E vivendo como escravo, mas, gente, é vivendo como escravo, sendo escravizado, né, pelo rei da Mesopotâmia. E não clamaram ao Senhor. 5, 6, 7, quando chega no 8º ano, isso está aqui no capítulo... No capítulo 3 de Juízes, exatamente no versículo 8 vai dizer assim, né? Olha, a ira do Senhor se inflamou contra Israel e os entregou nas mãos de Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram vencidos e escravizados durante 8 anos. Está lá no versículo 8. Olha, eles foram vencidos, eles não estavam assim, sabe, tipo assim, enganados. Eu tô comendo, eu tô bebendo. Não, é sofrendo mesmo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos eles demoraram 8 anos para reconhecer o seu próprio erro. Não dá mais. Vamos ter que clamar ao Senhor. E quando eles clamam ao Senhor depois de ser escravizado por 8 anos, Deus envia um libertador. E esse libertador, ele é o Otoniel, irmão mais novo de Caleb. E Otoniel, Deus dá um espírito de liderança para o Otoniel. Otoniel, ele vai, toma a frente, peleja, defende os seus irmãos, os filhos de Israel, né? E vence o rei da Mesopotâmia. E não só vence, como domina o povo do rei da Mesopotâmia. Vence o rei e domina o povo do rei.
o Otoniel. E ali Deus dá livramento para Israel, né? Deus ali ele dá livramento para Israel. E Israel, depois que Deus dá livramento através da vida de Otoniel, o povo de Israel, né? O Otoniel, ele passou a liderar, né? O povo de Israel agora tá sendo liderado por Otoniel durante 40 anos. Otoniel ele tomou a frente com um espírito de liderança, e o povo aqui ele teve paz por 40 anos. 40 anos eles tiveram paz, 40 anos eles viveram na obediência, 40 anos, ou seja, se reconciliaram, voltaram para a igreja, tomaram, né? Olha só, vamos dizer para os nossos dias de hoje, né? Estavam muito bem, até que Otoniel morreu. Quando Otoniel morreu, o povo diz aí, lá no versículo 12, que nós já fizemos a leitura, que nós entramos falando aqui da vida de Yude. Olha, depois da morte de Otoniel, o povo de Israel recomeçou a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Olha, morreu o líder deles. Olha só, gente, o que Deus já vem falando conosco. Para de reclamar da sua liderança. Pare de reclamar da sua liderança, porque com toda a dificuldade que você possa ver nele, porque é sempre assim, quando alguém exerce uma liderança sobre nós, a pessoa que é liderado, ele não sabe o peso que é para uma pessoa estar ali na frente de uma obra, aí fica, né? Então porque enquanto ele é líder, sobre você, porque Deus o constituiu, que é isso que a palavra de Deus diz aqui, e é isso que a palavra diz na Bíblia inteira, que não existe, né, nenhuma autoridade, né, todas as que existem é constituída por Deus. Então, se Deus constituiu uma autoridade sobre você, obedeça a essa liderança. A gente vê aqui no texto que nós estamos lendo aqui, em outros exemplos aqui, em outros textos também, nós não temos tempo para discorrer, né? Nós somos limitados pelo relógio, mas a gente vê aqui que enquanto tem uma liderança sobre eles, eles caminham em paz. Quando Josué liderava eles, ainda que eles fossem rebeldes, mas eles ainda tinham vitória, tinham paz. Morre Josué, né? Eles começam a fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. Deus levantou aqui o Otoniel. Ficaram 40 anos em paz, mas morreu o Otoniel, morreu o seu líder. O que? Eles não aprenderam nada com o seu líder? Eles não aprenderam nada a respeito de obediência com o seu líder? A palavra de Deus fala que morreu Otoniel, e depois da morte de Otoniel, o povo de Israel recomeçou a prática. Recomeçou, o que é recomeçou? Está se rebeliando de novo. Está se rebeliando de novo. Está saindo da igreja de novo nos dias de hoje. Mais uma vez, tá? Aí fica, é por causa de fulano, é por causa de ciclano, é por causa de beltrano. Não, é por causa que está faltando aqui, é por causa da liderança. Quando Deus tira uma liderança para ver como que você está, a pessoa vai lá e faz novamente. Ele recomeça aquilo que já foi tratado lá na frente. O povo já tinha sido escravizado lá atrás. Não aprendeu. Foi pouco, não foi suficiente. 8 anos vivendo como escravo não foi suficiente para aprender. 8 anos vivendo como escravo, 40 anos vivendo em paz. Os 40 anos que viveu em paz não supriu, não deu para fazer diferença entre os 8 anos que viveu na escravidão. Pois é, morre Otoniel, o povo rapidamente, né? Parece que tudo que eles, sendo guiado por Otoniel, parece que entrava por aqui e saía por aqui. Morreu Otoniel, eles recomeçam, eu faço uso da King James, eles recomeçou a praticar o que era mal perante o Senhor. E sabe o que aconteceu? Olha aqui, ó, aos olhos do Senhor Deus. Por este motivo, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, se tornasse mais poderoso que os israelitas. Olha só, que Deus que fez o rei de Moabe, o Eglon,
Deus fez Eglon ser mais poderoso que os israelitas. Quando diz assim, fazer mais poderoso, é porque Israel era poderoso. Então é porque Israel ele era um povo forte, era um povo poderoso. Então não é que Israel ele era fraco, ele era forte, ele era poderoso. Mas quando Deus ele quer consertar, o Senhor Deus permite que o nosso inimigo, ele não é que ele é mais poderoso. Eita, olha que Deus já está falando aqui. Às vezes a gente fala assim, poxa vida, mas parece que a obra do mal parece que está exercendo mais poder sobre mim. Está porque Deus está permitindo, que é para te espremer mesmo, que é para me espremer mesmo, né? Então veja bem que o próprio Deus faz com que Eglon se torne mais poderoso justamente para oprimir Israel, né? Então fez com que Eglon, o rei de Moabe, se tornasse mais poderoso que os israelitas. Olha, Eglon conseguiu estabelecer uma aliança com os amonitas e os amalequitas. Marchou contra Israel, derrotou-o e tornou-lhe Jericó a cidade das palmeiras. E tomou-lhe, né? Jericó a cidade das palmeiras. Os filhos de Israel foram dominados. Olha só, foram dominados. E serviram a Eglon. Nós vimos lá na leitura, vocês vão perceber lá na leitura de Otoniel, que Otoniel ele dominou o povo, né, da Mesopotâmia, venceu o rei e dominou o povo da Mesopotâmia. Só que quando os filhos de Israel retornam a fazer o que é mal perante os olhos do Senhor, Deus faz com que, né, o inimigo de Israel, agora o Eglon, né, torne-se mais poderoso e domine Israel, né? Aí diz lá: e serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Veja, na outra ocasião, enquanto eles ficaram ali 8 anos escravizados pelo rei da Mesopotâmia. Agora Deus ele vai deixar um pouco mais. Olha como tem gente que vai é o mesmo povo, hein? É o mesmo povo. Olha só, da primeira vez eles ficaram 8 anos escravizados. Clamaram, Deus enviou o libertador. Ficou 40 anos de paz. Aí caíram novamente. Deus, agora olha só, deixa eles 18 anos servindo o rei de Moabe. Servindo o rei de Moabe. 18 anos. Deus parece que fala assim, não aprendeu? 8 anos não foi suficiente como sendo escravizado? Pois agora eu vou permitir que vocês fiquem 18 anos. E ali eles ficaram, né? 18 anos. E não clamavam. E não clamavam. E não clamavam. Quando chegou no 18º ano, que eles não aguentavam mais, porque aqui a gente vê a narrativa, aqui a gente observa, né, como era esse rei Eglon. Então que ele subjugou ali Israel. Ele tirou todas as forças de Israel. Tudo que Israel trabalhava, eles tinham que... Tudo que Israel trabalhava, eles tinham que reunir, pegar todo o tributo e levar com suas próprias mãos para o rei Eglon. Eles tinham que fazer isso. E eles temiam ainda, gente. Eu estava estudando essa palavra aqui. Eles temiam ainda até para levar os seus tributos. Porque era bem possível eles chegarem lá, o rei, além de tomar os tributos, ainda tirar a vida daqueles que o levavam. Guerreiros fortes. O rei, ele pegava os tributos e ainda matava, né, a pessoa que ela levar o tributo. E por isso o povo de Israel estava temendo, até mesmo no dia em que era para se levar o tributo ao rei Eglon.
Aí nós fizemos a leitura aqui, e é a partir daqui que eu quero conversar com vocês. Vai ser rápido, não vai demorar muito, não. Que nós vamos aprender aqui com um homem. Eu cada vez que... Aqui, não, como eu falei, não diz a idade dele. Mas quando eu vejo o Iude, eu imagino que ele seja um jovem. Aí, olha só. Diz assim no versículo 15. Então, outra vez, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador. 18 anos. Eles ficaram. Agora já não era mais 8, você viu? Não era mais 8. Agora eles ficaram. Enquanto da outra vez eles demoraram 8 anos para clamar, agora eles demoraram 18 anos ali, servindo o rei Eglon, servindo aquele rei. A palavra de Deus fala que ele era gordo, que e nós vamos ver aqui na frente que essa gordura dele, que ele era, diz que ele era um rei assim bem abominável mesmo. E além dele pegar os tributos dos filhos de Israel, ainda ele matava aquele guerreiro, porque tinha que ser pessoa corajosa para ir lá levar o tributo para ele. Eles matavam ainda os homens que levavam tributo. Aí quando chega aqui no versículo 15, diz assim: então, né, nós lemos aqui, outra vez os filhos de Israel clamaram. Eles começaram a clamar a Deus. Aí lembraram de Deus, né? Aí clamou ao Senhor, Deus envia um libertador. E desta vez não é como Otoniel, como o irmão mais jovem de Caleb. Eu imagino o Otoniel um homem forte. Agora o libertador, olha só que a palavra de Deus nos ensina. O outro libertador, o Otoniel, que Deus mandou, irmão mais moço de Caleb, que era um homem forte, um homem que exercia, que Deus deu para esse homem permissão para guiar, que eles tiveram prazer em ser guiado e ser liderado por Otoniel. Agora, veja bem, quando eles clamam novamente o Senhor, depois que agora eles caíram novamente, se rebeliaram novamente, e agora eles começam a clamar, aí Deus vai levantar um libertador. E nós, quando nós lemos aqui, fizemos a leitura, a gente viu assim, quando fala assim, Iude, né? Homem canhoto. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz essa leitura, eu era muito nova, não tinha muita intimidade com a palavra do Senhor. E eu fiquei me perguntando por que Deus, né, permitiu, nos deixou aqui a informação, né, que o homem era canhoto, gente. Eu sou muito curiosa, sabe? Por quê? E fiquei ali relendo. Isso faz muitos anos, fiquei relendo, mas por que Deus, né, vai fazer menção que o cidadão, ele é canhoteiro? Eu falei, Senhor, tem alguma coisa aqui que eu quero que o Senhor me ensine. E eu meditei muito nessa palavra na época. E louvo a Deus porque eu aprendi muito. E hoje o Senhor vai falar conosco. Quando a gente pensa que, olha aqui, que Iude, a palavra de Deus fala que Iude, ele era homem canhoto, e a gente vai prestar atenção no contexto, em tudo que a gente leu aqui, a gente vê aqui, a palavra diz assim, que olha, que ele era canhoto, mas ele era filho benjamita geral, ou seja, ele era da tribo de Benjamim. E aqueles que é da tribo de Benjamim, quer dizer, tribo de Benjamim é o braço direito de Deus. O braço direito de Jacó. O que um homem da tribo do braço direito, ele é citado na palavra como homem canhoto? Eu fiquei ali com o Senhor. Mas, Senhor, que mistério é esse? E eu fiquei estudando. Aí a gente vê aqui na palavra de Deus que, olha, enviaram o pagamento, diz assim, então, outra vez os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um salvador, chamado Iude, homem canhoto, filho do benjamita Gerá. Por seu intermédio, os israelitas enviaram o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. E a gente vê assim,
foi porque ele era canhoto, foi só porque ele era canhoto que os irmãos dele, né, as tribos irmãos dele, porque ele era canhoto, olha, vai você, por quê? Porque você não representa perigo. E quando a gente olha aqui, que eu fui estudar a respeito disso, quando a gente vê assim, que ele era canhoto, né, eu aprendi com o Senhor que não é porque ele não era destro, ele era canhoto, era porque ele não tinha o braço direito. Ou se ele tinha, ele era deficiente do braço direito. E porque ele tinha essa deficiência, este homem canhoto não representava perigo para Eglon. Vamos mandar Iude, porque Iude, ele é canhoto, né? Assim nós podemos pegar os tributos e por intermédio dele, ele vai até o rei, entrega e vai que o rei tenha misericórdia e não mate ele. Por quê? Porque este povo aqui estava cansado de mandar os tributos e ainda a pessoa que ia levar o tributo para Iude corria o risco de morrer, para Eglon corria o risco de morrer. Eles perdiam o tributo e a pessoa que ia levar o tributo. Então vamos mandar o deficiente, vamos mandar o que tem problema, o frágil, porque aí vai que aconteça que nós conseguimos mandar o tributo e não perdemos, né, o homem, não perdemos a pessoa. E mandaram o Iude, o homem canhoto. Mas só que aquele que era da tribo do braço direito do Senhor, que não tinha, que é exatamente esse que Deus vai levantar. Deus, da outra vez, levanta um homem imponente para ser libertador de Israel, Otoniel. E ainda eles voltaram a fazer mal perante os olhos do Senhor. Depois de 40 anos de paz, agora Deus vai levantar para mostrar que é Deus, um deficiente, para libertar Israel. E nós vamos meditar em poucos minutos, né? Para você aí que pensa, porque eu sou fraquinho, porque eu sou deficiente, porque eu tenho problema, porque, né? Você lembra aquelas brincadeirinhas que a gente fazia quando era criança, né? A gente sempre escolhia aquele café com leite, a gente brincava de mãe de pega, minha irmã sempre fazia isso. Não, vamos colocar ela porque ela é mais fraquinha, porque ela não consegue. E tem gente assim, achando que Deus, por causa... Você lembra que eu falei aqui no início? Muda o foco, gente, da tua visão. Para de olhar para aquilo que você não tem, para de olhar para as suas deficiências e passa a olhar para o foco que é o Senhor. Comece a olhar para o que você tem. E Iude, ele foi levantado pelos seus irmãos. Vai você, Iude. Vai você, porque vou colocar aqui que ele não tinha o braço. Porque eu entendo que ele ou ele era aleijado, deficiente, ou ele realmente não tinha o braço. Ele usava apenas o braço esquerdo. Por isso que ele era canhoto. Porque ele só usava o braço esquerdo. Mas não sabiam os seus irmãos que ele tinha uma força extraordinária naquele braço esquerdo. Às vezes você está aí achando eu não tenho isso, mas naquilo que você tem, você não sabe a força que você tem em Deus naquilo que você tem. E você está chorando pelaquilo que você não tem. Eu não vou caminhar porque eu não tenho isso, não vou caminhar pelo que eu não tenho aquilo. Né? Mas no que Deus te deixou e se você for sábio, Deus te dá força naquilo que você deixou. Vai lá, Iude, leva o tributo. Olha o Iude, olha o Iude aqui. Iude, quando ele foi chamado para levar o tributo para o rei Eglon, ele poderia ficar, meu Deus, agora eu vou morrer. Né? Era só porque ele representava fragilidade que ele foi separado para entregar os tributos. Aí diz assim no versículo 16: Iude havia confeccionado uma espada de 2 gumes, com 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado junto à sua coxa direita, debaixo da sua roupa. Eu fui separado para levar o tributo. Eu fui separado para levar o tributo de Israel a Eglon. Mas eu não vou de qualquer jeito. Ele fez para si. Ele confeccionou para si uma espada.
Ninguém sabia, nem os seus irmãos sabiam, porque olha só, veja que ninguém confeccionou para ele. Ele confeccionou para si uma espada de 2 gumes. Nem os seus próprios irmãos imaginavam o que Iuda iria fazer. Nem os seus irmãos imaginavam que Deus já tinha levantado um no meio deles e não era o mais forte, não. Quando Deus ele levanta ali um libertador para Israel que estava 18 anos oprimido, não foi o mais inteligente, não foi o mais imponente, não foi o mais forte, não foi o mais poderoso dentro da tribo de Israel, foi o mais fraco, o mais fragilizado, um deficiente, mas um deficiente sábio, que nós introduzimos aqui sabedoria. Então peraí, eu não vou de qualquer jeito. Ele confeccionou para si uma espada de 2 gumes. Vamos trazer para os nossos dias? Eu tenho algo a realizar? Eu fui escalada para realizar, mas eu não vou simplesmente com a minha deficiência. Eu não vou para passar vergonha. Eu não vou lá para desonrar o nome do Senhor. Eu fui escalada para que você foi escalado? Vai confeccionar para si uma espada de 2 gumes, vai para a palavra de Deus, vai aprender, vai se fortalecer, vai munido. Não vá de qualquer jeito. Ele foi lá e ele confeccionou essa espada de 2 gumes de 45 centímetros e escondeu essa espada na sua coxa do lado direito, justamente, né? A espada era comprida, né? Então, justamente do lado da sua deficiência. E Iuda não foi nem revistado, presbítero Samuel. Olha só, porque as pessoas, eles olham para você, eles olham pra gente e falam, deixa passar. Passe, é fraquinho. Não sabe nem falar direito. Dá oportunidade pra ele mesmo, pra ela mesmo. Não sabe nem, vai rapidinho. Mas ele era sábio. Ele se preparou. Ele confeccionou a sua espada, né? E o que ele faz? Além dele, veja bem. Ele era da tribo de Israel. Quando ele foi escalado, ele não temeu, mas ele preparou para si condição, a sua espada. Colocou do lado da sua deficiência, onde ninguém iria ali notar, perceber. Aí ele foi. Então, ele foi entregar os tributos. Aí nós lemos aqui pela palavra do Senhor, olha só, a sabedoria desse homem. Diz aqui, Iuda havia confeccionado uma espada de 2 gumes com 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado junto à coxa direita, debaixo da sua roupa. Foi mais tarde levar o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Uma vez entregue o tributo, ele foi lá, entregou o tributo, não fizeram vistoria nele, não nada, o rapaz é fraquinho, é deficiente, não transmite perigo pro rei. Olha, ele foi lá, olha. Iuda dispensou os carregadores de sete. Não, podem ficar aqui, eu levo sozinho. Você leva? Então tá bom, leve você mesmo. Ele não representa perigo mesmo. Entretanto, olha só, ele voltou do lugar onde estavam os ídolos de pedra próximo a Gilgal. Olha o que ele fez. Pessoa tem que estar atento a tudo, atento. Quando ele foi levar o tributo, ele passou por um lugar de pedra que é onde era o rei e adorava os seus deuses. Olha, uma pessoa atenta, e nós já vamos terminar. Preste atenção nisso aqui. Ele vai, né, levar os tributos com a sua deficiência ali, né? Passou pelo lugar onde o rei adorava os seus deuses. Passou, observou, prestou atenção e continuou. Não demonstrou para ninguém o que ele já percebeu. Passou, ok. Foi lá, entregou o tributo ao rei. Voltou. Opa, deu tudo certo. Não foi morto, o rei pegou o tributo, de certo olhou para ele. Não vou matar, coitado, já é um pobre coitado. Pegou, voltou, mas Iuda tá com a sua espada aqui, ó. Voltou. E quando ele está voltando, ele para exatamente no lugar onde ele já tinha passado e observado e planejado. Crente tem que ter estratégia. Crente tem que ter estratégia. Ele voltou. E quando ele volta, ele para exatamente no lugar que ele já tinha passado. Olha, aqui tá
o altar lá do rei, né? O lugar de pedra. Na vinda, ele passou com o tributo, só observou e continuou. Foi lá, entregou o tributo e na volta ele tá passando. Quando ele chega aqui, ele para. E parece, o texto não diz, mas pra mim eu acho que ele faz até umas caras, assim como se estivesse recebendo uma mensagem. Ele para exatamente ali e diz assim... Onde que nós estávamos? Aqui, ó. Entretanto, ele voltou ao lugar de pedras, próximo ao Gilgal, para dizer ao rei: ó rei, trago uma mensagem secreta para lhe entregar. Ou seja, quando ele está na frente ali, ele faz né? Ele dá a entender que ele recebeu espiritualmente uma mensagem secreta, mas ele não tinha recebido nada. Não tinha recebido nada. Quando ele fala isso, o rei fala: opa, uma mensagem secreta? Com certeza é para mim. O rei pede, a palavra de Deus diz que o rei pede para ficar sozinho com o Eude para receber, porque tem gente que é egoísta. Tem gente que é egoísta, presbítero Samuel. Ah, Deus falou alguma coisa? No caso aqui do Eglon, os deuses falou alguma coisa? Então não deixe ninguém saber, só eu que quero saber. Me entregue. Então, eu quero ficar sozinho com o Eude, porque só eu quero saber da mensagem. Eude vai, se apresenta na frente de Eglon. E quando ele está sozinho, imagina a cara desse rei. Aí ele revela, ó. Ó rei, traga uma mensagem secreta para te entregar. Então o rei ordenou silêncio e todos os que se achavam ao seu redor, ao redor do rei saíram. O rei ficou só, assentado em sua cadeira real na sala de verão, no terraço. Eude chegou bem perto dele e esclareceu: trago uma mensagem de Deus. Quando ele fala: eu trago uma mensagem de Deus, o rei se assustou. Aí ele fala: de Deus, é Deus mesmo, é Deus. Eu trago uma mensagem de Deus. E quando ele fala: eu trago uma mensagem de Deus, nessa hora a consciência de Eglon falou: entrei numa enrascada. Quando ele fala: eu trago uma mensagem de Deus, o rei se levantou do seu trono. Ele pega a sua mão esquerda, que é a única que ele tem, apta, ele põe do seu lado direito, que ninguém podia imaginar que ele tinha feito para si uma espada de 2 gumes, longa, né? E ele crava com uma força tão tremenda, mas tão tremenda, no ventre desse rei, que a palavra de Deus diz que, nós lemos aqui que quando ele crava, ele transpassa o punhal inteiro, que a gordura do rei, ele chega a se fechar por cima do cabo do punhal. Ali ele mata o rei, ali ele foge, esse rei ele fica, né, ali naquela sala, ele tranca as portas, ele foge, né, e vai chamar, e toca a trombeta, que significa autoridade. E quando ele toca essa trombeta, vem todos os seus irmãos, eu imagino os perplexos, imaginando: meu Deus, o que ele fez, né? Ele dá livramento. Deus, ele suscita uma pessoa deficiente, uma pessoa aos olhos dos demais fragilizada, mas que tem força, ainda que as pessoas pensam que não tem. As pessoas pensam que não tem. Tem força, tem sabedoria quando ele confecciona a espada, e tem estratégia. Ele sabe agir, ele sabe olhar para os lados, ele sabe fazer leitura de campo. Você sabe fazer leitura de campo? Ou você anda, como dizia minha avó. Eu sempre, porque eu aprendi muito com a minha avó. Minha avó usava umas frases assim que eu aprendi até hoje. Com aqueles cavalos que a minha avó falava, auxiliado que fala, né? Que só olha para cá, ó. Não tem uma visão ampla, não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Aprenda no Senhor, aprenda com o Senhor. Deus, ele não faz ninguém frágil. Quando faz, Deus dá uma força que é única que Eude tinha. Eude, ele vai com sabedoria, com estratégia, com segurança, e ele dá vitória para o povo de Israel. E este povo, ele passa a ter paz 80 anos. 80 anos. E Eude liderou por 80 anos o povo de Israel
ele passa a ter paz. Até que depois, né, fica para um próximo estudo, quem sabe, o povo de Israel novamente retorna e faz o que era mal perante os olhos do Senhor. As velhas práticas, né? Eu deixo aqui esse estudo concluindo. Para de olhar para a tua fraqueza. Para de olhar para a tua fragilidade. E a Bíblia mesmo fala, né? Diga ao fraco, eu sou forte no Senhor. No Senhor. Olha só, para de olhar. Né? Não pense que nunca você vai fazer nada. Puxa vida, aquele, não sei se era jovem, não sei qual a idade, a Bíblia volta a dizer não tem. Eu quando vejo, quando eu leio Yuda, eu imagino ele um jovem, mas a Bíblia não diz. Mas olha para este homem, né? Recebeu algo, vai fazer, mas vai fazer com sabedoria. Vai para a palavra de Deus, invoque Deus e seja estratégico. E vá na força do Senhor que você vence. Amém? Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor,